E aí, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu me chamo Harley Pacheco, sou um dos psicólogos do IPSE, tá? Que é o Instituto de Psicologia Social Comportamental Experimental. O IPSE é uma instituição onde a gente realiza atendimentos psicológicos a custos simbólicos, tá? E que em alguns casos chegam a ser gratuitos. Atualmente a gente tem 3 psicólogos, nós somos um grupo. Eu, Harley Pacheco, como já falei, Fredson Almeida e Marcos Siqueira. Legal? Eu trabalho em Fortaleza, né? O Fredson está em Salvador, na Bahia, e em Quinjique, que é uma cidade do interior. E o Marcos está em São Paulo, mais especificamente em Ilhabela. Regiãozinha praiana ali do litoral. Cada um de nós cuida de um canal de comunicação, né? E eu me sinto privilegiado porque sou responsável pelo nosso canal do YouTube. O Fredson fica com o Instagram. Se você visitar, você vai ver que frequentemente, diariamente, ele alimenta, né? O Marcos fica responsável pelo Facebook, tá? Nossas redes sociais por hora. E a gente também, né, por meio dessas redes sociais, difunde conhecimento. Hoje o tema da nossa aula vai ser introdução à psicologia da Gestalt, uma breve introdução à psicologia da Gestalt. É muito legal para você que está entrando na faculdade, para você que está tendo curso, está no meio do curso, já está tendo aula de Gestalt específica. Enfim, é uma videoaula, né, para que você tenha um pouco mais de conhecimento e não chegue já na aula cru. Vamos deixar claro que eu não vou deixar a gente não vai conseguir, né, explorar toda a complexidade, esmiuçar de maneira efetiva e completa um tema, uma teoria da psicologia, né, seria presunção nossa achar que conseguiríamos em 30 minutos, 50 minutos aí explicar tudo, mas a ideia não é que a gente explique tudo, a ideia é que a gente consiga desenvolver em você a curiosidade, despertar o interesse para que você pesquise, né? E para que quando você vá pesquisar, você também não chegue cru, sem saber nada, né? Esse é um ponto, né? Aproveitando, antes de mais nada, aqui embaixo, ó, vai aparecer umas propagandas. Então é o seguinte, você sabe que nada na vida é de graça. E eu não estou aqui para te enganar, né? Muito pelo contrário, eu estou aqui para te dizer a verdade, para difundir conhecimento. Então vai aparecer umas propagandinhas aqui e clica nela. Você não precisa comprar nada. Mas você sabe que quando ninguém está te vendendo nada é porque você é o produto. E aqui não é diferente. O Google ele usa as informações aí dos cliques tal para desvendar o seu interesse. Eu não quero que você compre nada, não, nem preciso disso. Até porque o IPSE ele não é business, ele não é negócio. Só que a cada 1000 cliques a gente ganha 1 centavo e esse 1 centavo daqui a uns dias pode nos ajudar o IPSE com suas despesas internas, né? Até porque eu, o Fredson, o Marcos, a gente tem os nossos trabalhos, mas a gente precisa pagar um domínio, pagar uma hospedagem do site, né? A gente tem algumas continhas básicas que a gente tira do bolso, mas que um dia a gente vai conseguir monetizar com a ajuda de vocês. Aproveitando também, aqui embaixo ó, tem um botãozinho vermelho escrito inscrever-se. Clica nesse botão e você vai ser notificado todas as vezes que eu postar um vídeo, né? E a gente está tentando aí criar uma integração entre as redes sociais para que você acompanhe lá quando postarem alguma coisa lá, uma conferência, uma videoaula, né? Enfim. Então, recadinho dado. Clica nessa propagandinha, deixa ela aberta aí, eu escuto o vídeo, né? A nossa aula. Clica no botão em se inscrever e embaixo, se tiver alguma dúvida, posta. Se eu não responder, o Marcos respondeu, o Fredson respondeu, enfim, alguém vai vir aqui e responder. E a sua dúvida pode ser a dúvida de outra pessoa, né? E que essa pessoa não quer, né, tem vergonha, receio de perguntar, ou não, ou o seu questionamento, ou a sua colocação, ela pode complementar o que a gente está falando. Ou então você também pode levantar uma bandeirinha, né, caso você entenda que a gente está falando alguma coisa de maneira equivocada e nos sinalizar. Mas penso que se você está entrando aqui no nosso canal, é porque você também não é um gênio dos livros, da literatura, da psicologia e já conhece o negócio. Se você já conhece, sai, vai embora. Porque você não é o cara, não é o perfil do público que a gente quer aqui. Se você já conhece o tema, não precisa nem assistir. Vaza. Beleza? Mas sem mais delongas, vamos continuar com os nossos trabalhos. Bem, a gente vai falar da Gestalt. Beleza, o que é Gestalt? Que bolhufas significa essa palavra? Primeira coisa que você tem que saber, aliás, provavelmente você já sabe, se não sabe, você vai saber agora. Gestalt é um ramo da psicologia, né? Porque a psicologia tem
tem 2 pontos que você deve já saber de primeira. Existem teorias psicológicas, né, que são abordagens que você aplica na prática, e ramificações profissionais, que são as linhas da psicologia que você vai seguir. São coisas diferentes que na maioria das vezes a gente confunde. Como assim, Harley? A gente tem a psicanálise, tem a Gestalt, tem a behaviorismo, enfim, são linhas de pensamento, são métodos, são teorias que desenvolveram métodos que nos ajudam a comprovar algo de maneira científica, né, usando a metodologia científica. E as outras ramificações são as linhas profissionais que você pode abordar. Psicologia do esporte, psicologia social, percebe? Tem psicologia, você tem uma ramificação. Pensa que vamos pensar num neurônio, beleza? Aliás, vamos pensar numa árvore, que é mais simples. Uma árvore tem vários galhos. Psicologia funciona mais ou menos da mesma forma, né? Onde você tem as áreas que você pode trabalhar e você tem as linhas de pensamento que você pode seguir. Gestalt é uma dessas linhas de pensamento. É uma palavra alemã, né? Que significa padrão, forma, configuração, organização, disposição, enfim, só vamos deixar claro uma coisa. Se você é de psicologia, você sabe que a maioria das linhas de pensamento dos estudiosos, grande parte deles vem da Alemanha. Por quê? Não é porque a Alemanha é melhor que a gente, não. É porque eles já têm, eles, desde o apogeu lá do pós-guerra, eles já tinham lá uma predisposição a estudar. Sabe que existe uma época chamada Belle Époque, né? Eu sei que você sabe, presumo que você sabe. E lá na Alemanha, lá no aquele mundo da Germânia, né, eles têm já naturalmente eles têm o intuito de pesquisar, né? Por isso que a maioria das psicologias elas vêm da Alemanha. Mas enfim, né, pra gente não fugir do assunto. Os principais representantes do Gestalt é Max Westermann, Kohler, Kurt Kapka e Kurt Lewin. Provavelmente você já escutou o nome desses caras. Se você não escutou, é bom você anotar aí, você pesquisar na internet, porque vai com certeza cair na sua prova, né, quando você tiver que descrever. Isso aí. E eu não quero aluno que vem aqui assistindo nossa videoaula tomando 0 na aula. O cara tem que tomar no mínimo 9, 9,5, né? Porque senão o nosso serviço não está sendo bem feito. E a gente precisa, inclusive, desse feedback. Legal? Esse movimento da Gestalt, ele surgiu na Alemanha, né? Porque ele foi um protesto contra as psicologias de Wundt e de Titchener, né? Vamos lá, pessoal. Eu não posso entrar em detalhes sobre as psicologias de Wundt e de Titchener, mas é bom você dar uma estudada nisso aí, né? Eles falam de estruturalismo e de introspecção, tá? É bom você avaliar isso aí para você saber do que a gente está falando, né? Mas resumindo, o Wundt e o Titchener, eles desenvolveram uma linha de pensamento e a Gestalt surgiu como protesto contra movimento antagonista a essa linha. Né? Ou seja, eles criticavam aí a compreensão do objeto de estudo da psicologia do modo estruturalista como o Wundt e o Titchener eles estudavam, tá? Eles avaliavam esse objeto. Bem, presumo que você sabe qual é o objeto da psicologia, se você não sabe, você vai saber agora, né? No caso da Gestalt, é a consciência. Né? O todo e tal. Tá, Harley, mas quais eram esses contras, né? Mecanicismo, reducionismo, elementarismo, atomismo e associacionismo. Né? Espera lá. Percebe que todos esses terminhos que eu falei, na verdade são 5, né? Eles são 5 bases do pensamento filosófico. Não tem, bem, são coisas que influenciam a psicologia, mas é pura filosofia. Mecanicismo, aquele pensamento que estabelece a relação de causa e efeito, é um pensamento mecânico, né? Mecanicismo por quê? Porque na época que inventaram os relógios, tinham as engrenagens rodando, e uma engrenagem gira a outra. Então, tanto os cientistas de um modo geral, como o estruturalista, o Wundt e o Titchener, eles já pensavam de uma maneira mecanicista. A Gestalt fala que as coisas não funcionam mais ou menos assim quando a gente estuda a consciência e a percepção, que são os objetos de estudo da Gestalt. Legal? Tá. Tá, Harley, mas eles também criticam o reducionismo? Sim, absolutamente. Reducionismo, o que é?
é a habilidade de reduzir, de pegar um fenômeno, né, complexo, quebrar ele na menor parte possível e estudá-lo. Por exemplo, você vai ver jamais, por mais cheio de títulos que um pesquisador seja, de doutorado, pós-doutorado, livre docência, o cara jamais vai estudar algo complexo. Por exemplo, o cara não vai estudar quais são os sintomas da dengue. Não vai estudar isso. Não vai estudar dengue, chikungunya, não vai estudar isso. A gente achar isso é inocência, é ingenuidade. O conceito, a filosofia reducionista que está presente na ciência, ela fala que a gente tem que reduzir um fenômeno a menor pedaço possível, né? Vai pegar, vamos usar a dengue, você não vai, os sintomas da dengue, você não vai, o pesquisador ele vai usar ele vai pesquisar um sintoma e algo muito específico desse sintoma, né? Vamos pensar em reducionismo com a chuva. A gente vai trazer a chuva para dentro do laboratório? Isso não pode, isso é inviável, né? Então o que a gente faz? A gente pega, a gente, os cientistas, né? Os pesquisadores, eles pegam esse fenômeno, descrevem ele e tentam simular dentro de um laboratório a menor parte dele. E isso é o reducionismo, tá? E a Gestalt também critica isso. A Gestalt critica o elementarismo, como o próprio nome já diz, o atomismo, né? E, eu não vou explicar tudo, se eu for explicar um por um, a nossa videoaula vai ficar muito extensa e cansativa, né? Mas o que importa aí é que eles eram opositores a Wundt e a Titchener. E se você avaliar, eles são opositores, inclusive, a alguns critérios do método científico, já que eles são, né? Bem, já que eu entrei nessa seara, eu vou explicar. Existem vários métodos de ciência, né? Um deles é o que a Gestalt estuda, que é o histórico, mas também não vou entrar nesse detalhe, é bom você dar uma avaliada se você se sentir interessado. Bem, a Gestalt, ela extrapola a ideia de síntese criativa por associação, né? Que era a questão da percepção e a experiência consciente, né? Eles dizem que isso não é a soma dos elementos sensitivos. Porque só para você entender, lá no estruturalismo, o cara pegava uma maçã, né, o voluntário, né, no laboratório do Titchener e do Wundt, pegava a maçã e começavam a descrever, e para o Titchener e para o Wundt, a percepção, ela é a descrição desses elementos que a gente sente de maneira sensitiva. Para a Gestalt, não. A Gestalt extrapola isso aí. Ela fala que ela não é só isso, né? Ela é um todo, né? Ou seja, a experiência imediata, ela não é propriedades elementares de um objeto. Por exemplo, eu estou tomando essa água aqui. Para Gestalt, não é só os elementos que formam a água, né? Não é só o fato de eu sentir o copo ou de sentir o frescor da água que desenvolvem, né, e fomentam a minha percepção. Tá? Bem, para Gestalt, já que para o estruturalismo de Wundt e de Titchener, a percepção do objeto é construída com base nas sensações primárias, para Gestalt não. O objeto ele é um fato perceptual primário, imediato, direto e incontestável. Percebe? Beleza. Esse copo, essa água, eu peguei, né? Ó a percepção rolando aqui, ó. Eu peguei o copo, estou sentindo esse copo, tomei a água que estava no copo, senti a água de maneira imediata, direta pelo sabor, e incontestavelmente, isso é uma verdade, isso é um líquido com gosto de água. Ou seja, para Gestalt, existe mais na percepção do que propriamente no que os olhos veem. Percebe? Essa é a grande sacada. A percepção para Gestalt, ela explora o que os olhos veem. É legal porque na Gestalt eles estudam uns desenhos tal, e perguntam o que você vê nesses desenhos.
É bem legal, porque eles falam que a percepção não é só o que você vê, é o que você vê, mas o que você não vê, mas que está lá. Né? Bem, a Gestalt ela sofre uma forte influência de uma outra linha de pensamento que chama fenomenologia. E essa fenomenologia, já que eu falei de ciência no começo do texto, tem inclusive um método de pesquisa científica que é o fenomenológico, que eu gostaria muito de despertar o interesse em vocês. Galera, vai ler esse negócio que é legal. Bem, eu não vou conseguir passar para vocês agora. Eu tenho uma referência bibliográfica perfeita, muito boa, de um livro que inclusive eu roubei lá na faculdade, né? Vamos lá, roubei mais ou menos, tá? Eu roubei, mas depois eu fiquei com remorso, aí pedi pro meu amigo que é reitor da faculdade, o Hernani José, falei, Hernani José, dá esse livro aqui pra mim, cara. Só que eu não falei pra ele que eu já tinha embolsado, levado embora e tava trazendo, tava andando com ele, porque eu tava estudando, né? Sabe quando eu era universitário é tudo liseiro, tudo quebrado, sem dinheiro. Andava muito de busão, né? Então o que eu fazia? Eu andava de busão e lia os livros. E aí um dia desse, tal, tava com o livro na mochila, eu aproveitei que o Hernani tava lá, o meu amigo, né? Falei, pô, Hernani, vem cá, posso ficar com esse livro aqui, ó? Peguei lá na biblioteca. Só que esse peguei, ele não sabia, né? Mas enfim, Hernani, obrigado aí. Pessoal, o Hernani é candidato a um cargo público lá em Goiânia, tá? Em Goiânia, ó. Falei bobagem. Goiânia, que é uma cidade, né, também não leva muito a esse, mas se você for lá da cidade, conhece o Hernani de Paula, eu esqueci, me fugiu agora, juro pra você, deixa eu ver se eu consigo ver aqui. É, candidato no Google, Hernani José. Já que eu falei do cara, vou pelo menos passar os contatos, né? Do Hernani José de Paula, meu amigo, reitor da Universidade de São Marcos, tá? Candidato a prefeito de Anápolis, é isso aí. Muito obrigado, Hernani José, tá? Eu chamo ele de Hernani José, mas o nome dele tá candidato como Hernani de Paula. O cara me deu de presente aí o livro, tá? Vários livros, deu vários, entendeu? Deu mais de 50 livros. Cara, deu livro pra caramba, muito obrigado aí, eu tô lembrando de você agora. Se você é de Anápolis, vota no cara, o cara é ponta firme, gente boa e tem comprometimento com a educação, beleza? Mas enfim, sem muito mimimi, sem muito lalala, vamos voltar para o que importa, beleza? Vamos lá. Eu tava falando das influências da fenômeno. Pessoal, mais nada. De novo, apareceu a propagandinha aqui. Clica nesse negócio aí, por favor. Beleza? Aperta o botão se inscrever aí. Se quiser entrar em contato comigo pelo Facebook, com o Fredson, com o Marcos, sinta à vontade. É Marcos Siqueira, Fredson Almeida e Harley Pacheco. Sou eu, esse que vos falo. Pode me seguir no Instagram também, não tem problema. Pode entrar no site do IPS, www.ips.com.br. Vai ter vários textos lá. Tem muito mais texto lá do que o que a gente fala aqui nos videoaulas, até porque não tem como a gente falar de todos. Então, vai lá, vale a pena você dar uma conferida. Tem umas busquinhas lá, show de bola? Mas vamos lá. A abordagem fenomenológica do conhecimento, baseada em uma descrição imparcial da experiência imediata, conforme ela ocorre, né? E não analisada nem de maneira reduzida como no modo estruturalista. Então, essa é a influência da fenomenologia dentro da Gestalt. Lembrando que tem um foco aí na experiência imediata, tal como é vivenciada pelo indivíduo agora. Pessoal, eu mereço que você clique no like aí, porque o texto é muito legal, o tema é show de bola e porque eu estou num sábado à noite, em vez de estar curtindo e lendo, assistindo um vídeo com a minha namorada, eu estou aqui com você, tendo essa reflexão, esse processo de reflexão. Na verdade, eu estou aqui não é por isso, né? Porque ela já disse que prefere que eu fique fazendo esse vídeo por hora. Tá lá comendo brigadeiro, né? Mas enfim, vamos voltar para o que importa. Um cara legal aí que influenciou muito a Gestalt é o William James, tá? Um outro cara, a fenomenologia também, o William James ele não era fenomenológico, mas a fenomenologia influenciou. Um cara chamado Christian von Ehrfurth, vou soletrar Ehrenfils, é bom você pesquisar. Esse cara ele dizia que algumas percepções elas são baseadas em algo além da aglutinação das sensações.
Percebe que eles são contra esse negócio da gente pegar e juntar todas as sensações e dizer que é alguma coisa? Dizer que é a maneira como a gente vê isso? Vamos lá. Alguém deve estar dizendo assim, e esse foi um questionamento que eu me fiz por muito tempo. Que bolhufas isso vai ajudar esse racional, essa aula vai me ajudar na minha clínica, caso eu seja psicólogo clínico? Vamos lá. A gente está falando de uma teoria de psicologia que fala que que estuda, o objeto de estudo é a percepção imediata que as pessoas têm em relação a determinado objeto. E diz que essa percepção, ela é formada por um todo, que a gente vê, que a gente sente, ou seja, mas que tem mais coisas aí que a gente não vê, que a gente não sente, né? Você vai ter muita gente, se você, como que eu vou usar isso na minha clínica? Se você é um cara que vai ser gestalt, terapia, você vai entender o ser humano, como você vai conseguir avaliar e ajudá-lo, porque você vai trabalhar em cima da percepção dele, em cima de como ele vê o mundo. Você vai encontrar as distorções do que ele vê e vai conseguir fazer em cima disso aí um trabalho de terapia mais eficiente para que ele consiga ver o mundo na maneira que precisa ser vista, né? Eu estou fazendo entre aspas, porque né, esse é um negócio muito delicado de a gente dizer. Né? Dizer que alguém precisa ver o mundo de uma forma específica, né? Bem, mas é isso que a sociedade impõe, é isso que o modelo do mundo exige da gente, que a gente veja as coisas como a maioria das pessoas veem. E a gente não vê como a maioria das pessoas veem, entre aspas não. A probabilidade de você estar doente é muito grande, doente psicologicamente falando, tá? Então, precisa ser ajustado, de um ajustamento. E com a gestalt terapia aí você vai conseguir fazer esse trabalho. A qualidade de forma, né, que eles chamam de Gestalt Qualitatem. O que é isso? É a forma em si, né? É um elemento criado sobre outros elementos sensoriais pela mente em operação. E aí a mente cria formas a partir de sensações elementares. Isso é legal, por quê? Porque provavelmente vai chegar cara na tua clínica falando que está vendo uma coisa, mas que ele está vendo uma coisa, mas está sentindo outra, né? E aí você vai ter que ajudar esse cara. O cara vai sobrepondo aí visões no sentido de percepções, vai fazendo uma aglutinação e se perde, né? E daí, por isso, surge o nome de Gestalt, né? Como eu falei lá no começo, forma, né, padrão. Sofreu muita influência da física, né? A época dos Einstein, sofreu influência também do atomismo, né? Substituído pela aceitação dos campos de força, que é a corrente elétrica, o magnetismo, ou seja, essas descobertas, né? Por que eu estou falando isso? Porque a psicologia da Gestalt, ela se transformou em uma espécie de aplicação da física de campo, mas nas áreas essenciais da psicologia, tá? Enfim, um dia desse eu recebi uma crítica que eu tava fumando narguilha e não vi. Pô, pera lá, mano, eu tô aqui, 8 horas da noite, fazendo um vídeo, não posso fumar um narguilha? Então, colega, desculpa, eu tava até tomando uma cerveja, eu vou, né, tomar o último gole, olhei pra ela ali, tô falando de Gestalt, percepção, olhei pra minha cerveja e deu vontade de tomá-la, né? Isso se eu, isso eu estou aqui com um paciente que ele é dependente de álcool. Qual é a percepção que o cara tem do álcool, né? Qual a ação disso na vida dele, né? Qual o resultado? Então você vai ter, agora eu estou te dando elementos para que você consiga aí fazer um trabalho de terapia com esse cara, né? Vamos lá. Essa frase que eu falei anteriormente, a psicologia da Gestalt, se transformou em uma espécie de aplicação da física no campo das áreas essenciais da psicologia, é uma frase do Kohler, tá? Essa frase não é minha. Deixa eu citar o cara aí, porque já pensou se eu cito alguém, não dou nome, né? O cara tá... Tanto que esse negócio de física é interessante, de quanto a Gestalt tem força, e teve força, né? De ser chamado negócio de ciência, né? Físico, né? Tô falando de ciência, mas eles usavam a palavra física no campo da psicologia, que os caras desenvolveram até um fenômeno phi, né? Que é PHI, ou movimento aparente, que é um movimento estroboscópico, né? É um negócio animal. E aí, é bom você dar uma pesquisada, isso é legal, interessante. Bem, eles falam o quê? Que a experiência imediata é organizada, as coisas acontecem de modo organizado. Essa organização ocorre instantaneamente e inevitavelmente, e não por associação. Nós só percebemos as coisas já organizadas
A experiência consciente depende da organização perceptual. Né? Existe aí, você vê, eu não sei se tá, eu tô achando isso aqui muito legal. Fazia muito tempo que eu não vi essa aula. Essa aula foi uma videoaula que eu fiz uma vez e acabei que não postei, mas eu achei o material agora e resolvi dar uma revivê-la. Né? Muito legal, porque a gente está falando de maneira bem detalhada de uma linha de psicologia que é muito legal. O muito legal mesmo. Para Gestalt, o todo ele é mais que a soma das partes, né? E ele se ocupa do agrupamento, né, das formas, né? Bem, eu tenho, né? Eu queria, eu não sei se eu consegui mostrar para vocês, mas eu tenho aqui até umas linhas tal, que eu queria mostrar, mas eu não consigo. Mas eu acho que a gente já conversou, já deu para você ter uma noção aí do que é, né? Do que é a psicologia Gestalt, quais são as aplicabilidades dela. Mas é que eu queria mesmo mostrar isso aqui. Eu tenho só para você entender, eu tenho umas imagens aqui, por exemplo, eu tô olhando para um vaso escuro, um vaso, uma foto, tá? Aí no meio dessa foto tem um vaso, aí de um lado tá preto, do outro lado tá preto. Aí de um lado parece que tem dois olhos, tem um homem, né, um rosto de um homem, do outro lado parece um rosto de um homem. Só que não é isso. Aqui no meio tem um vaso. E aí o que a gente quer mostrar com a Gestalt é que o todo ele é mais que a soma das partes. Porque se eu olhar só as partes, eu estou vendo um homem. Se eu olhar outro, eu estou vendo outro homem. Se eu olhar de uma maneira, eu vou ver os dois homens. Mas eu estou ignorando que no meio tem um quadro, mas aqui tem um vaso. Mas eu posso ver só o vaso. Bem, a Gestalt fala que a percepção é o todo disso, né? Legal? Espero que vocês tenham gostado da aula. De novo, clica aqui se te apareceu alguma propaganda, clica no botão se inscrever. Se tiver alguma dúvida, fala com a gente. Se não tiver dúvida, quiser complementar, posta aí embaixo, porque o seu complemento vai ser bem-vindo, tá? Muito obrigado e é isso, pessoal. Forte abraço aí.